No vídeo de hoje do nosso curso do Prolímpico, nós vamos falar um pouco sobre múltiplos e divisores, tá bom? A ideia inicial e aí resolver alguns problemas de Olimpíada que caem muito, né? Eu acho que é um dos assuntos assim bem para o nível 1, é um dos assuntos muito importantes para se preparar para a Olimpíada. A ideia de múltiplos e divisores, não é como meio que nós já sabemos, a intenção desse curso, né, a gente fora resolver os problemas é entender um pouco quando é que são múltiplos divisores? Os divisores, como eu falei, ó, é o número sempre é um número finito, e aí é um número que dá para dividir por esse número. 9 dividido por 1, 9 dividido por 3, 9 dividido por 9. E os múltiplos, eu sei que nós estamos aqui no nível 1, mas quando os múltiplos é os números que eu multiplico por esse número. É 0 vezes 9, 0. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4 e assim sucessivamente. Lembrando que nós trabalhamos com os positivos e os negativos, mesmo sendo do nível 1, eu creio que é importante tudo isso. Aqui já começa um fato interessante, que é questão de Olimpíada, e primeiro é o tal do quadrado perfeito, né? Quando é que nós trabalhamos com o tal do quadrado perfeito? O quadrado perfeito é um número que pode ser escrito, né, como ele ao quadrado. Isso daqui é uma definição muito importante para a Olimpíada. Por exemplo, o 9 é um quadrado perfeito, porque é 3 ao quadrado. O 16 ele é um quadrado perfeito porque é 4 ao quadrado. E o que acarreta na nossa ideia de múltiplos e divisores? Que, se você perceber, o 12 ele tem 2, 4, 6 divisores, né? O 120, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Já vou ensinar uma técnica para a gente aprender isso daí. Achar quais divisores e quantos divisores, certo? E é importante que todo quadrado perfeito, a quantidade de divisores, até vou escrever aqui, ó, quantidade de divisores é ímpar. E aí, existe. Por que a gente fala disso? Porque existe algo interessante. Ó. Se você pegar os divisores de 12, o múltiplo dos extremos sempre vai dar 12. Ó. 1 vezes 12, 12, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12. Então você pensa, você para pensar e diz assim: ó, então todo número tem quantidade para divisores. Aí é que está a questão. Se o número for um quadrado perfeito, ó, 1 vezes 9 dá 9, mais 3 vezes 3 dá 9. Então, a quantidade de divisores dos quadrados perfeitos são ímpares. E dos outros números que são compostos, não. Certo? E aí, são par, né? E eu vou já falar sobre essa ideia dos números, não é nem compostos, né? Dos outros números que não são quadrados perfeitos. Porque entra a ideia do primo também. Eu também vou já falar sobre o número primo. Tá bom? E aí é importante você saber os critérios de divisibilidade, sempre aprender, não é? Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par e ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos, certo, significativos dá um número divisível por 3. Quando é que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4, mesma coisa terminar em 0 e 0. Quando é que o número ele é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Isso aqui é mais uma lembrança, né? Quando o número ele é composto, que já vou entrar na historinha, o número ele é divisível por 3, quando ele é ao mesmo tempo divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. Fiz uma brincadeirinha aqui, coloquei divisível por 7. É melhor olhar a regra, ou é melhor fazer a divisão, mas existe uma regra, certo? E aí, como é que eu sei que um número ele é divisível por 7? Se eu pegar qualquer número, por exemplo, pegar um número aqui qualquer, ó, 315, como é que eu faço? A regra da divisibilidade por 7. Você tira o último algarismo, certo? Vira 31 e subtrai pelo dobro dele. Se essa subtração der um número que é divisível por 7, no caso 21 é, então 315 também é. E você pode repetir esse passo várias vezes, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar, sei lá, outro número, eu vou pegar aqui o 2520, ó. Você tira o último algarismo, subtrai pelo dobro dele, o dobro de 0 é 0.
E aí continua o processo, ó. Tira o último algarismo e subtrai pelo dobro dele. Deu 21, coincidentemente. Então, 2.520, se 21 é múltiplo de 7, 2.520 é um múltiplo de 7. Portanto, dá para dividir por 7, ok? A divisibilidade por 8 é a mesma regra do 4, né? Os três últimos têm que ser divisíveis por 3, ou por 8, né? Os três últimos ser divisíveis por 8, ou terminar em 000, ok? Divisibilidade por 9 é bem parecida com a do 3. A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Divisibilidade por 10 é terminar em 0. E a divisibilidade por 11, existe uma regra bem grande da divisibilidade por 11, que é a soma. Você vai somar os números de ordem ímpar e os números de ordem par. Vai somar só os números de ordem ímpar com os números de ordem par. E vai subtrair. Se essa subtração der um múltiplo de 11, então esse número é um múltiplo de 11. Só que aí existe uma técnica também para isso, né? Uma consequência dessa regra, tá bom? Ó, você abre nosso número aqui, ó. E aí, como eu vou pegar a soma dos de ordem ímpar e vou subtrair com as somas de ordem par, é só eu abrir o número e fazer de 1 por 1. Ó. Se esse resultado der um múltiplo de 11, então o número bem grandão é um múltiplo de 11. Lembrando que 0 é múltiplo de 11, certo? Eu creio que você que está assistindo esse curso do Prolímpico, né, não está procurando essas ideias iniciais que eu falei. Então eu vou dar uma ideia que eu vi num livro, tá bom? E eu achei muito interessante, eu uso nas minhas aulas e eu acho que isso também vai servir para quem está assistindo. É a ideia do tijolinho, certo? O que é a ideia do tijolinho? Vamos pensar que eu estou juntando dois tijolinhos, o tijolinho 2 com o tijolinho 3. Se eu juntar esses dois tijolinhos, eu fico com o tijolinho 6. E aí você já está percebendo o que é que está acontecendo. Se eu juntar o tijolinho 2 com o tijolinho 5, dá o tijolinho 10, certo? Se eu juntar o tijolinho 2 com o tijolinho 3 com o tijolinho 5, dá o tijolinho 15. Então o tijolinho, né, que eu estou colocando aí, nada mais é do que você percebe que outros números conseguem ser formados por uns números, né? Um número é formado por outros números. Por exemplo, o 4, ele nada mais é do que a junção do tijolinho 2 com o tijolinho 2. Então, o que me acontece? Vamos só entender aqui, certo? Existem números que são formados e números que formam, certo? O 2, ele forma outros números e o 4 é formado. Então, se você pensar, por exemplo, no tijolinho 15, esse número ele foi formado ou ele forma? E aí, ó, mas 15 é 3 vezes 5. Isso. Então, o 15 ele é formado e o 3 e o 5, ele forma outros números. E aí se nasceu a ideia dos primeiros números. Quem são os primeiros números? Os primeiros números que existiram são números que formam outros números. Então, eles são que formam e esses são os formados. Os formados são chamados de números compostos. Por que eles são chamados de números compostos? Porque eles são compostos por outros números. Então, a partir de amanhã, ou desse momento que você está assistindo o vídeo, você vai pensar no número e vai, será que esse número ele é formado ou ele forma? E aí, como é que eu sei que ele é formado? Se ele não tiver em nenhum dos critérios de divisibilidade. Por exemplo, eu sei que o 15 ele está no critério de divisibilidade por 5. Então, eu já sei que ele não é número primeiro, ele é composto. E aí, com o passar do tempo, esse número primeiro foi chamado de número primo. Né? Diminuir aqui, né? Aí surgiu os números primos, certo? Então, os números primos são números que formam outros números. E é por isso que vem a ideia que o número primo ele tem dois divisores, um e ele mesmo. Mas por quê? Porque o 1 ele nem forma e nem é formado. Por esse motivo que ele não forma e nem ele é formado, ele não pode ser nem primo nem composto. Então, ele é chamado de especial. Então, é por isso que veio esses nomes. E aí eu quero que você entenda que o número primo ele tem essa definição de ter dois divisores, um e ele mesmo. Existe uma história por trás, ok?
Então fica aqui a ideia do tijolinho para você sempre lembrar o que é um número primo, o que é um número composto e o que é um número especial, ok? E aí existe o tal do número de divisores, que a gente pode perguntar quais divisores, e depois eu posso perguntar quantos divisores, certo? Como é que eu acho cada um deles? E aí vem a primeira ideia da fatoração. E o que é fatoração, né? Fatoração. Eu vou transformar um número em um produto, que no caso, quando a gente está trabalhando com números, eu vou decompor, vou fatorar, transformar em uma multiplicação de números primos. Então, por exemplo, o número, sei lá, 24, certo? Como é que eu sei que esse número... Primeiro, né? Quais são os divisores e quantos são os divisores desse número? Com bem calma. O primeiro passo é transformar esse número numa multiplicação. E é por isso que é tão importante a regra da divisibilidade, certo? Porque ó, o 24 dá para dividir por 2, então aqui dá 12. Dá para dividir por 2, que aqui dá 6. Dá para dividir por 2, que aqui dá 3. Dá para dividir por 3, que aqui dá 1. Então, o 24 nada mais é do que a decomposição de 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Lembrando que eu falei aqui no começo, né, do quadrado perfeito, eu não necessariamente é um número que pode ser escrito como 3 ao quadrado, mas aí se você juntar com a ideia de potência, certo? Se eu pegar qualquer número, eu consigo, por exemplo, o 4 ó, é 2 elevado a 4. Então, quando eu tenho um expoente par, me ajuda muito nisso daí, certo? Então, sempre nós vamos trabalhar, vai ser um número quadrado perfeito, no caso, né? O expoente for par. Nós vamos trabalhar com todas essas definições uma a uma nos problemas, certo? E aí, como é que eu acho quais? Quando eu quero saber quais, eu vou passar um traço a mais aqui, ó. E aí, o 1, ele é divisor universal, ele divide todos os números, então eu sempre vou colocar um aqui em cima. E aí eu vou multiplicar na diagonal, ó. 2 vezes 1 é 2. Eu nunca multiplico de lado. Multiplicando aqui na diagonal, 2 vezes 1 já tem, que é 2. 2 vezes 2 é 4. E aí, continuando o mesmo processo, 2 vezes 1 eu já tenho, 2 vezes 2 eu já tenho, e 2 vezes 4 é 8. Da mesma forma, o 3, ó. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4 é 12, e 3 vezes 8 é 24. Então, os divisores de 24 são eles, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Esses são os divisores de 24. E aí, para eu saber quantos, existe o chamado regra do expoente. E aí, como é que funciona a regra do expoente, certo? Ó, eu pego o meu número e eu sei que ele é 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Para eu saber a quantidade de divisores positivos desse número, é bem simples. Lembrando que eu tenho que fatorar, deixar em uma decomposição de números primos, e aí você pega o expoente e soma mais 1. Quanto é 3 mais 1? 4. Existe uma demonstração para isso, né? Bem legal, inclusive. E soma aqui o expoente 1, e aí dá 8. E aí, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, então, inicialmente, esse curso eu estou fazendo só uma releitura para a gente relembrar dos múltiplos e divisores. E agora nós vamos para os problemas, resolver os problemas de múltiplos e divisores. Bom, então, continuando, agora começando nossos problemas. O primeiro problema diz assim, ó, OBMAP 2025. No mínimo, quantos dos 10 fatores da multiplicação 1 vezes 2 vezes 3, sucessivamente até 10, devem ser eliminados para que o resultado seja o quadrado de um número inteiro? Bom, então o que acontece? Ó? Se você perceber, ó, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Lembrando, né, de novo, ó, sempre a ideia do quadrado perfeito. E por que sempre enfatiza isso na aula de múltiplos e divisores? Porque se eu sei decompor um número, ó, por exemplo, 4
é 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, né? Ó, 2 vezes 2. Então, ele é um quadrado perfeito, que é 2 ao quadrado. Ó. Aqui eu já consigo, já vou dizer que o 1 é um quadrado perfeito, ele fica, o 4 também, e o 9, que é 3 vezes 3, certo? Porque o produto de quadrados perfeitos vai dar um quadrado perfeito, sem problema nenhum. E aí, o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, já esses que sobraram, eu posso decompor. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5. O 6 é 2 vezes 3, ó. O 7, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou deixar até assim os números que são... que não pode sobrar nada, né? E o 10 é 2 vezes 5. Então, por exemplo, se eu usar esses dois 5 aqui, ó, para tirar logo o 10, eu vou usar esse 2 com esse 2. Então, o 10 já está dentro, ó. Está dentro, né? E aí, o que acontece? Eu posso usar esse 3 com esse 3, porque 3 vezes 3 é 9, vai dar um quadrado perfeito. Então, meu 3 está dentro, certo? O 2 vezes o 2, que aí o 6 está dentro. 2 vezes 2 é 4. 4 é um quadrado perfeito, que é 2 ao quadrado. E aí o 7 ele não consegue fazer quadrado com ninguém, por isso que ele não dá para usar ele para quadrado perfeito. Então, para ser um quadrado perfeito, né, ó, utilizei todos, né? O 5 eu utilizei com esse 5 e sobrou só o 7. Então, o que acontece? Se eu tirar o 7, o produto desses números vai dar o quadrado perfeito, porque ele é eu fiz a junção de quadrados perfeitos, né? Como eu falei, o produto de quadrados perfeitos vai dar um quadrado perfeito. Então, eu vou ter que eliminar o 7 e a alternativa que diz quantos devo eliminar? Somente um, alternativa B. E aí, OBMAP bem recente, aí 2025, certo? Na OBMAP 2024, Pedrinho quer usar os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Um em cada espaço, em branco do dividendo, do divisor e do quociente da conta abaixo, de forma que ela fique correta. Qual é o número que ele deve colocar no quociente? Vamos ter um pouquinho de atenção, porque aqui a gente vai usar a ideia da divisão, certo? Então, se eu vou usar a ideia da divisão, lembrando, ó, ele já até explicou aqui, ó, no desenho, dividendo, divisor, quociente e o resto. E o resto aqui é zero. Só que quando eu divido, né, como o resto é zero, fica bem bonitinho, porque a operação inversa da divisão, como o resto é zero, vai dar uma multiplicação, a coisa mais tranquila do mundo. Se no divisor for 30 e alguma coisa, e o meu quociente for 1, né, o que acontece? 30 vezes 1, por exemplo, vai dar 30 e alguma coisa. Não pode, né, porque não pode repetir. Então, 30 vezes 2 já vai dar 60. Então, eu já sei qual é o meu limite. Eu não posso chegar em 3. Porque como o meu quociente não pode ser 1, porque 35 vezes 1 vai dar 35, vai repetir, né? Então, obrigatoriamente, se o divisor é 3, o quociente tem que ser 2. 2 ou 3, ou 3 não, né? 2, 4 ou 5. Mas ele não pode ser nem 2, porque se for 2, 30 e alguma coisa vezes 2 já vai dar 60 ou 70 e alguma coisa, certo? Ou 70, né? Porque 35 vezes 2 dá 70. Então, eu já limitei o meu divisor. O meu divisor não pode, de maneira alguma, ser nem 3, nem 4 e nem 5. Ele só vai poder ser 1 ou 2. Então, ele vai ser 12, né? Vamos botar aqui as possibilidades. Ou 12, ou 13, ou 14, ou 15. Ou 21, não pode ser 22, tá bom? Nem 11, porque não pode repetir. 23, 24 e 25. Ora, mas o que acontece? Se o resto é zero e eu consigo fazer bem bonitinho, ó, a operação inversa da multiplicação é a divisão, o dividendo, já que o resto é zero, ele é um múltiplo do divisor. Então, vamos lá. Quem são os múltiplos de 12? Eu vou escrever aqui os múltiplos de 12. Os múltiplos de 12 são 24, tem que ir até 50 e alguma coisa, né? Não pode passar.
12 vezes 1, 12, mas não pode repetir. 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 5. E aí o que acontece? Não pode ser 60, porque não tem 6. 48 não pode, porque não tem 8, então não pode ser 48. 36 não pode, porque não tem 6. E 24 repete o 2. Então, já não pode, o divisor não pode ser 12. Será que pode ser 13? Se for 13, a gente vai fazer da mesma forma, os múltiplos, né? Quem são os múltiplos? 13 vezes 1 é 13, mas não pode botar, porque não pode repetir. 13 vezes 2, 13 vezes 3, 13 vezes 4, 13 vezes 5. Passou já, então eu paro. Não pode ser 65, porque não tem 6. 52, ó, 1, 3, 5, 2. Tem todos os números, então 52 pode ser uma resposta. 39 repete o 3 e 26 não tem 6, não é? A mesma coisa é com o 14, ó. Os múltiplos de 14 são 28, 42, vezes 3, né? Vezes 4, vai dar 56. Aqui eu não vou nem continuar, porque eu sei que já vai passar, vai dar 70, né? Ó. Aí não pode ter 7, nem 0, não pode ter 6, repetiu 4, ó, e não pode ter 8. Se você quisesse já parar, já que é uma prova de marcar, não uma questão de alternativa, você já poderia, né? Mas se fosse uma prova aberta, você teria que mostrar os casos, né? Então aí, vamos lá. Ó. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. Não pode ser 6. Tá repetindo 5, ó. E não pode ter 0. Continuando a mesma coisa no 21. Eu vou fazer isso no 21. Deixa eu botar aqui o 23, o 24 e o 25. Vamos ligeirinho agora. Vai ficar 42, 63, já passou. Então tá fora. Não pode repetir o 2 e não pode ter 6. Vezes 2, 46, 69. Do mesmo jeito, ó. O 6 não pode nos dois casos. E aí, 48 vezes 2, 72. Certo? E aí, 72 não pode, porque é o 7, e o 8 também não pode. 50 e 75 do mesmo jeito, não pode ter 7 e não pode ter 0. Então, nós sabemos que aqui vai dar 52, o dividendo, né? O divisor vai ser 13, tá bem aqui o 13, ó. E aí, 52 dividido por 3, só nos sobra o 4, que é o quociente que a gente procura, e a alternativa correta, a alternativa é. Ok? Muito bom esse problema, na verdade. Continuando, nós temos outro problema na ideia de múltiplos e divisores, na ideia de fatoração, como eu falei, certo? Da OBMAP, que diz assim, ó, as casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. A coluna 294 já está preenchida, que é exatamente o produto dos elementos, né? Ó. E ele disse números primos, então já dá para entender, né? Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com asterisco? Então, como ele falou aqui, né, são números primos e é o produto, então é uma fatoração. Se eu pegar o 150, vamos fatorar o 150 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha barrinha. Se você fatorar o 150, dá para simplificar por 2, que dá 75. Dá para simplificar por 3, que aí dá 25. Dá para simplificar por 5, que dá 5, e 5 que dá 1. Então, 150 é o produto de 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Certo? Eu já tenho 3 aqui, ó. Então, eu já tenho meu 3. Eu já não vou poder mais colocar ele lá, porque ele já está lá. Certo? Se você perceber, quando eu faço 462, porque existe esse quadrado aqui, ó, que é comum tanto para o 150 como para o 462. Então, se eu pegar o 462 e eu for fatorar ele, ó, vamos lá, passando a barrinha, o que acontece? Dá para simplificar por 2,
que aí dá 231, dá por 3. Lembrando por que dá para dividir por 3 esse número? Porque a soma dos algarismos dá para dividir por 3, certo? Dá 77, então é bem de cara que dá por 7 e vai dar por 11, né? Se você perceber, o 3 não pode ficar aqui, porque o 3 eu já retirei porque eu usei ele aqui. Então, o que aparece nos dois, certo? Ao mesmo tempo, que aparece nos dois aqui, é exatamente o 3 não, né? Porque eu já usei o 3, o 2 aqui, ó. Então, já sei que eu vou botar 2 bem aqui. Ora, se eu vou colocar 2 aqui, o resto já dá para colocar, né? Então, vou botar aqui 5 e 5. Então, pronto, o 150 já está bem tranquilo. E eu já usei o 2 aqui também, né? E aí eu vou pegar o 84 agora do mesmo jeito. 84. Vamos fatorar ele, certo? Ó. O 84 dá por 2, que dá 42. Dá por 2, que dá 21. Dá por 3, que dá 7. Dá por 7, que dá 1. E aí, se você perceber, ó, aqui não tem interferência, certo? Não existe interferência aqui. Só nessa interseção bem aqui, ó. Na verdade, até existe, né? Nessa interseção. E aí, se você perceber, o 2, mas existem dois comuns, né? Que é o 3 e o 7. O 3 e o 7. Então, eu posso colocar ou 3 ou 7, certo? Ainda não tenho certeza de qual é. E aí, o próximo que a gente vai colocar é o 495. E aí, nós vamos fatorar o 495. Ó, se eu fatorar aqui, ó, vamos lá, dá para simplificar por 3, porque a soma dá 18. 4 mais 9 mais 5 é 18. Opa, dá por 3 aqui, ó. 3. Ou 3 aqui. E aqui dá 1, dá 6, dá 5, 165. Continua dando para dividir por 3, que aí dá 55. E aí aqui é bem óbvio, dá por 5 e agora dá por 11. Só que se você perceber, aqui também existe uma interseção. E se você olhar para cá, para o 84 e o 495, ó, não tem 2 comum, não tem 2 comum, tem 3 e não tem 7. Então, obrigatoriamente, eu vou botar o 3 aqui, certo? Porque o 3 é o que é comum com os dois, e aí já dá para completar um bocado de coisa. Ó. Aqui, ó, no 495, eu consigo terminar 3, 5 e 11, e aí eu finalizo 495, certo? E eu já sei que o 7 vai vir bem para cá, porque só eram os dois, 3 e 7. Né? Então, eu consigo também terminar aqui, ó, 3 e 7. E aí acabou o nosso problema, porque sobraram dois números, e esses dois números eles são iguais. Então, eu vou colocar 2 aqui, ó, e 2 também aqui. O meu asterisco é 2, e aí a alternativa que fala isso é exatamente a alternativa A. Ok? Vamos para mais problema de Olimpíada, certo? Aqui também eu coloquei uma ideia de múltiplos e divisores para se ter uma pequena noção de como é que resolve também essas multiplicações. Porque quando você vê um número tão grande, dá para se espantar, né? Mas se você perceber, eu vou escolher um número aqui, o 6, né? 6 vezes 3 dá 18. Se eu tirar 6, eu tirei um 6, não? Então eu sei que vai dar 6 vezes 2, que dá 12, porque eu tirei um 6, ó. 3 menos 1, 2. Então essa é a ideia desse problema. Esse problema é até um pouco... se você entender a definição, você vê que fica bem tranquilo para resolver. Ó. Porque o número é esse número aí bem grandão, né? 4580254. 4.580.254. E aí, se você for ver, não existe nenhum número maior do que ele. Então, vou fazer a ideia. Ó. Porque se eu pegar 18 e somar 6, dá 24, que é exatamente 6 vezes 4, ok? Então, como não tem um número maior, eu vou ir tirando o 7, já que está tudo muito próximo, e aí vou achando onde é que eu acho a minha resposta. Ó. Então, vai ser 4.580.247. E, opa, apareceu, que é exatamente a alternativa C de coraçãozinho.
Então, o que eu quero que você entenda nesse problema? Que quando eu tenho os múltiplos, certo? O múltiplo consequente, eu não preciso, né? Ou múltiplo consecutivo, né? Eu não preciso fazer a multiplicação. Se eu sei quem é 6 vezes 3, dá para descobrir quem é 6 vezes 4 só somando 6, porque se tinha 3, agora vai ter 4, né? O consecutivo, ok? Então, eu consigo achar esse elemento aí, né? Essa alternativa correta desse problema. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Nosso próximo problema diz assim, ó. Isabel escreveu em seu caderno um maior número de 3 algarismos que é múltiplo de 13. Qual é a soma dos algarismos do número que ela escreveu? E aí, se você em algum momento, né, você fez aí algum colégio militar aí na sua cidade, não sei qual é a cidade que você está assistindo, pegar qualquer prova de qualquer colégio militar, ou Olimpíada, ou até concurso mesmo, certo? Você vai ver que essa questão ela é muito comum nos concursos. Por quê, professor? Vamos lá. Ó. Se você perceber aqui, ó, é o maior número de 3 algarismos. Então, eu vou pegar o maior número. E eu vou seguir exatamente a ideia desse problema anterior aqui, ó, que é 999. E aí, se você pegar e dividir ele por 13, que esse é o múltiplo de 13, lembrando, é 13 vezes alguém, não é? Então, eu vou dividir 999 por 13. Se você perceber, aí vai me dar 7, porque 7 vezes 3 vai dar 21, sobe 2. 7 vezes 1, 7 dá 91. Deixa resto 8 aqui. Como não dá para dividir, eu vou baixar o outro aqui. E aí dá 91, então passa. Então eu sei que é 6, né? 6 vezes 3 é 18, vai 1. 6 vezes 1, 6, 7 dá 78. E aqui dá 11. O que isso significa, certo? Que 999, primeiro que 999 não é um múltiplo de 11. Ou não é um múltiplo de 13, desculpa, certo? Também não é de 11, mas o que interessa para a gente é o 13. Então, o que acontece? Eu vou pegar agora, ó, 999 e pegar o meu resto e vou subtrair para ficar resto zero. Então, se tem 11, eu vou tirar para ficar, certo? Com o resto zero. E aí, se tem resto zero, é um múltiplo. Porque se a divisão dá resto zero, então múltiplo é 999 menos 11 dá 988. E aí eu não vou nem fazer, mas eu sei que 988 é exatamente isso aqui, ó, 13 vezes 76. E aí eu sei que o meu resto vai dar zero, certo? Então, isso era a ideia do problema. E aí, qual a pergunta? Ó, qual é a soma dos algarismos do número que ela escreveu? Esse é o maior, 988. Então, 9 mais 8 mais 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 9 dá 25. E 25, alternativa C. Tranquilo nesse problema aí? Eu acho que esse problema é bem interessante, é um problema bem legal para se fazer. Continuando a nossa ideia, e aí eu vou fazer um problema, vou fazer 2 problemas com essa mesma ideia. Eu sempre estou fazendo isso, né? Nesse curso aqui. Eu estou pegando 1, 2, aí vai seguindo a ideia dos problemas. Eu vou botar uma questão de alternativa e uma questão sem alternativa e mostrar para vocês que a ideia é a mesma, só um pouco de dificuldade quando a gente vai para a questão aberta, que você tem que ampliar ainda mais seu conhecimento em outros assuntos da matemática, certo? Então vamos lá. Qual dos números a seguir não é um múltiplo de 15? Eu não sei se você lembra, mas no começo do vídeo eu falei que o múltiplo, se o número é múltiplo, então ele dá para dividir, né? Então o divisor de 15... Como esse número ele é composto, lembra a ideia do composto que eu falei? Então, se ele é um número composto, é porque ele é divisível por 3 e divisível por 5 ao mesmo tempo. Isso é fantástico. E aí, o que acontece? As duas regras, né? Eu já falei. Quando é que o número ele é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos significativos é divisível por 3. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Se você analisar aqui, todos terminam em 5. Todos, certo? Então, isso daqui já meio que não nos ajuda muito.
mas nós temos o divisível por 3. E aí o divisível por 3, a regra para ser divisível por 3 é que a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos fazer todos. 135 vai ser o quê? 1 mais 3 mais 5, que dá 9. Opa, 9 só que ele quer o que não quer, certo? 315 é a mesma coisa, só mudou a ordem, dá 9. Então, também tá ok, né? O segundo check-in, porque lembrando, tem que ser dos dois. 555 vai ser 5 mais 5 mais 5, que dá 15. 15 também é um múltiplo de 3. Então, 555 também vai ser. Quando eu vou para 785, essa soma, ó, 7 mais 8 mais 5, ela me dá 20. 20? 7 mais 8, 15 mais 5, isso. Me dá 20. Opa! 20 não é múltiplo de 3, então esse número não vai ser múltiplo, né, de 15. Então, ele quer exatamente o não, né? Então a alternativa é essa. Se você fizer 915, 9 mais 1 mais 5, bate, que dá 15, ó. Tranquilo? Então esse é o problema, e agora nós vamos fazer um problema desse mesmo jeito, só que a questão, ela ela não é de alternativa. Indo para o nosso probleminha Rio Platense 2017. Um problema bem interessante. Esse problema ele é alternativa A e B, certo? Só que como o B é de análise combinatória, eu deixei só a alternativa A, que também já é 2 perguntas para a gente. Diz assim, ó, o número de 6 dígitos é platinado se cumpre as seguintes condições. Os 6 dígitos são distintos. 4 dos 6 dígitos são 2, 0, 1 e 7. É múltiplo de 45. Olha aí, ó. Lembra que a gente fez aqui, ó, o múltiplo de 15, ele tem que ser um múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Opa, então 45 também é composto. Vamos lá. Qual é o maior número de 6 algarismos que é platinado? Então a gente tem essa primeira e o menor, né? Então a gente tem essas 2 missões, e aí lembrando que, como eu falei já para vocês, a gente sempre vai usar um conteúdo, mas vai misturar com outro quando a gente está trabalhando com essa ideia aí de problemas com questões abertas, certo? Então vamos lá, são 6 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 2, 0, 1 e 7. Então vamos lá, para o número ser divisor, né, se ele é um múltiplo, ele vai ser um divisor. Para ele ser divisor de 45, ele é decomposto. Bom, quais as regras que nós conhecemos? Esse é o primeiro passo, certo? O 45 pode ser 9 e 5, então é divisível por 9 e divisível por 5. Então, peraí, para ele ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Quando eu quero achar o menor, vamos achar na sequência, né? Ele quer o maior e o menor. O maior, eu vou botar aqui do lado o menor. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, o que acontece? A soma, ou divisível por 9, lembra, a soma dos algarismos significativos tem que ser divisível por 9. Então, vai ficar 2 mais 0 mais 1 mais 7, isso dá 10. Quem são os múltiplos de 9, né? Lembrando, né? Dá 0, mas não pode, né? 9, 18, 27, então já passou muito, já vou parar aqui. Então, peraí, para ser o múltiplo de 7, como eu quero maior, é 18. Será que dá para ser 27? Se eu estou em 10, para chegar em 27, é 17, não é isso? Ó? Ele falou que, até eu posso botar 27 aqui também e a gente verificar, ok? O que acontece? Se for para chegar em 18, né, faltam 8. E se for para chegar em 27, falta 17, porque eu já tenho 10. Ele falou aí que os seus números têm que ser distintos. Para a soma dar 17, pode ser 9 mais 8, que 9 mais 8 dá 17. E não tem nem 9 nem 8, então peraí, achei meu número aqui. Vai ter os algarismos 2, o maior, né? 2, 0, 1,
7, 8 e 9. Vou botar assim. Como eu quero maior, para eu ter um maior número, os primeiros algarismos têm que ser os maiores, né? Então, aqui vai ser 9, 8, 7, 2, 1 e 0. Então, é 987.210. E o menor, eu já tenho, né? Eu já tenho o 2, o 0, o 1 e o 7. Para achar o maior, eu tenho que procurar a maior soma, que no caso foi para chegar em 27. Para chegar em menor, eu tenho que procurar o menor, que é 18. Então, a minha soma está faltando os outros dois serem 8. Só que, como eu quero menor, os menores algarismos têm que vir na frente. Então, 1, 0 e 2. Então, eu usei meu 0. Mas espera aí, não tem que ser múltiplo de 5? Não é isso? Ó? Então, obrigatoriamente, aqui vai ter que ser 5. Como a soma dá 8, 5, o 8 vai ter que ser o quê? 3. Espera aí. Não tem 3, então dá para colocar aí, ó. Então, 3 e 7, ok? Porque lembrando, né? Eu quero o menor número, então os menores algarismos vêm aqui na frente. Então, meu número é 102.375. Certo? Então, de novo, para eu colocar o menor número, os menores algarismos têm que vir na frente. Só que tem que obedecer as duas regras, ó. Ser divisível por 5 e, ao mesmo tempo, ser divisível por 0. Né? Ou se eu terminar em 5, ou terminar em 0. E aí, o segundo caso, ser divisível por 9, que a soma vai dar um número divisível por 9. Então, 9 mais 8 dá 17, 17 mais 7 dá 24, 24 mais 2, 26, 26 mais 1, 27, 27 mais 0, 27. Então, satisfaz. E o outro, 1 mais 0, 0, mais 2, 3, 6, mais 7, 13, mais 5, 18. Então, bateu bem bonitinho, como eu tinha falado para vocês, ok? Então, os dois casos estão corretos, e aí nós achamos os dois números. Então, a questão de um internacional, certo? Essa Olimpíada é uma Olimpíada Internacional que acontece na Argentina. Claro que tem a alternativa B também, não? Mas como a A é só de múltiplos divisores, eu resolvi colocar ela para vocês verem a dificuldade dos problemas, mas nós usamos a mesma teoria de usar para uma Olimpíada de primeira fase também, né? Claro que eu não estou nem comparando, é bem mais difícil, mas a gente usa todas as ideias. Mas um problema agora da OBM que diz assim, ó, devido a um defeito de impressão, um livro de 600 páginas apresenta em branco todas as páginas cujos números são múltiplos de 3 ou de 4. Quantas páginas estão impressas? Então, o que acontece? Quem são os múltiplos de 3? Ó? É 0, mas eu não vou botar aqui, que não me interessa. 3, 6... Vou botar um 0 aqui, mas não tem problema não. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e assim sucessivamente. E aí, quem são os múltiplos de 4? É o 0, né? Mas não vai contar aqui. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim sucessivamente. Para eu saber quantos tem múltiplo de 3, é só eu pegar os 600 e vou dividir por 3. E aí, 600 dividido por 3 dá 200. Depois eu vou pegar os 600 e vou dividir por 4. E aí o que acontece? Ó? 600 dividido por 4 é 150. É 150. Ora, mas se eu somar os dois dá 350. Só que só você tem que perceber que está existindo aí, e aí vai ser o famoso MMC, né? Mas aí eu não vou deixar para esse curso, tá bom? Vai ficar para o próximo, mas que dá para perceber aqui só analisando os múltiplos, né? Também é uma forma de encontrar o MMC. Existem números que estão se repetindo, 12, o 24, se você reparar, o próximo vai ser o 36, então ele está aparecendo duas vezes. Se ele está aparecendo duas vezes, eu preciso retirar ele. Então, eu vou ter que retirar os múltiplos de 12. Eu vou tirar uma vez, ó, porque se eu tirar uma vez os múltiplos de 12, vai aparecer só uma vez, então não vai ter repetição. Cuidado, não é para tirar duas vezes, tá bom? É somente uma.
Por que somente uma? Porque se eu tirar as duas, vai sumir os múltiplos de 12, né? Então, tiro uma, que aí eu tirando os múltiplos de 12, sobra os múltiplos de 12 do de cima. E aí, quantos múltiplos de 12? Eu vou pegar 600 e vou dividir por 12, né? Que aí me dá 50. Como está aparecendo mais de uma vez, então eu vou retirar no final. E aí 350 menos 50 me dá 300. E 300, a alternativa que fala isso, é exatamente a alternativa D. Então você tinha que reparar, tá certo? Você tem que reparar, no caso, quando isso acontece. Sempre quando você trabalhar com múltiplos, tá bom? Você vai ter que fazer. E se fosse 3, se fosse essa questão com 3 múltiplos, você ia ter que verificar os 2 a 2, não é isso? Ó. E aí tinha que ter muito cuidado para fazer essa análise, né? E o MMC, no caso, se você tirasse 2 a 2, e no final ter que adicionar o MMC dos 3. Mas aí é quando, já mais para frente, não é ainda no nível 1, quando a gente trabalha com a ideia de conjuntos, né? Porque os múltiplos, na verdade, é um conjunto. Né? Então, assim, mais futuramente, mas a ideia de conjunto, eu creio que você que está no nível 1 já tem essa ideia aí de conjunto, certo? Então, vamos lá para mais um próximo problema. O nosso próximo problema, ele vai tratar também de números primos. Sempre a ideia de números primos é importante, certo? Diz assim, ó, a soma de dois números primos, A e B, então A mais B é 34. E a soma de dois números primos, A mais C, é 33. Ele quer saber quanto é o A mais o B mais o C. Bom, o que é que você tinha que reparar aí, certo? Muita calma. A ideia aqui é que eu estou pegando um número mais outro e está dando 33, certo? E um número mais o outro e está dando 34. E aí essa questão é aberta novamente, né? Então você vai usar alguns conceitos aí, e um dos conceitos é a ideia de números primos, que é o que está colocando aí, e de paridade, certo? Por que de paridade? E aí o que é a ideia da paridade, né? Quando a gente está trabalhando com número par e ímpar. Por que a gente tem que colocar paridade? Sempre quando você trabalhar com números primos, isso é bem interessante, eu já vi até questões de internacional desse jeito também, e usa essa ideia desse problema. Quando a gente está trabalhando com números primos, a paridade ela é uma saída de se resolver o problema. Por quê? Sempre quando você trabalhar com números primos, lembre da paridade, porque o único primo par que nós temos é o 2. Não existe outro primo par, certo? Então, se a soma de dois números dá par, então par mais par dá par. Ou ímpar mais ímpar, né? Ímpar mais ímpar vai dar par. Então, o que acontece? Como só existe um primo par, essa possibilidade aqui está fora. E não tem dois números primos. Então, eu sei que aqui é ímpar mais ímpar vai dar par. E aqui, o A eu já sei que é ímpar. Para dar par, obrigatoriamente, ou para dar ímpar aqui, né? Obrigatoriamente esse número tem que ser par. Porque para dar ímpar, só pode ser ímpar mais par, certo? Então, o que acontece? Se eu vou ter que usar um número par, obrigatoriamente, o meu C ele é 2. Se o meu C ele é 2, o meu A é 31. Então, porque 31 mais 2 é 33, né? Então, se o meu A é 31 e 31 é primo, a gente fica analisando, primo, então tá ok, tinha que dar, né? Senão não teria outra forma de fazer, né? Primo, primo, então aqui é primo. Para dar 34, aqui tem que ser 3. Ou para mais 3 também é primo. Então, deu para resolver. Então, alguns problemas como esse caso aí, que nós estamos trabalhando com números primos, certo? Também vai usar a análise de outros problemas, de outros conteúdos da matemática, que é, nesse caso aqui, a ideia de paridade. Então, assim, pode até parecer que não, mas paridade é muito usado, certo? E aí ele quer saber quem é A mais B mais C. E aí nós já temos o A, o B e o C. Então, o meu A é 31, certo? O meu B é 3.
E o meu C é 2. E aí 2 mais 5 dá, ou 2 mais 3 dá 5. Ou 2 não, né? Opa, o C é 2, 31 e 3, tá certo. Vai ficar 34 mais 2, 36. Muito, é um problema que se eu esticasse aí, né, escrevesse no caderno, daria uma linha. Mas é um problema muito interessante, um problema que usa a ideia de paridade e de números primos com vocês, certo? Dizemos que o número inteiro, aí mais um problema agora, OBM, fase única, sempre tendo a ideia de quadrado perfeito, certo? Ó, quadrado perfeito, certo? Dizemos que o inteiro positivo é quadroso quando a soma dos seus algarismos é um quadrado perfeito, certo? Por exemplo, os números 211 e 10, eles são quadrosos, pois 2 mais 1 é igual a 2 ao quadrado, e 1 mais 0 é igual a 1 ao quadrado. Qual é o menor quadroso que é maior que 2021? Então, vamos entender, certo? Qual é a ideia desse quadroso. A soma dos números tem que dar um quadrado perfeito, ou seja, um número ao quadrado, tá bom? E aí, relembrando, reforçando, não vai usar nesse problema, mas eu falei da ideia que se eu tiver um expoente par, isso dá certo também, certo? Então, vamos lá. Qual é o número quadroso maior do que 2021? Então, pegando 2021, se nós somarmos, ó, vai ficar 2 mais 0 mais 2 mais 1. E essa soma, ela é igual a 5, certo? Qual é o próximo quadrado perfeito? Se você perceber, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Então, peraí. O próximo, como eu quero o menor quadroso, que é maior do que 2021, eu vou ter que chegar em 9. Então, eu tenho que somar 4, para dar 9, né? E aí chegar no quadrado perfeito. Então, 2021 mais 4 é 2025, que se eu somar vai dar exatamente 9, que 9 é 3 ao quadrado. Então, o menor quadroso, que é maior que 2021, é o 2025. Na alternativa B, e aí a gente tem que ter muito cuidado na hora de resolver o problema, certo? Que ele quer agora o B, e sempre lembrando, é A e B, o grau de dificuldade da alternativa, ele vai aumentando. E aí o que acontece? Ele pergunta qual é o maior quadroso sem algarismos repetidos. Então, o maior quadroso vamos aqui, ó. Vamos pegar todos os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu somar, né, o que acontece, né? Deixa eu ver se ele... Ó, dizemos que é um número inteiro positivo, ele não falou, pode ter o 0, tá bom? Tanto que ele botou aqui o 10, né? Para brincar aqui, ó. É quadroso, então pode ter o 0. Aqui, todo aluno de nível 1, toda pessoa que vai dar aula ou ser aluno de nível 1, certo? Ele precisa saber a soma de Gauss, né? Se eu tenho a soma de números consecutivos, soma de Gauss, o 0 aqui nem me interessa na soma, mas eu vou usar o 0, né? A soma de Gauss. E aí o que acontece? A soma de Gauss, 1 mais 2, assim vai até n, é a soma de números consecutivos, né? E aí como é que eu faço isso? É o primeiro mais o último, vezes a quantidade, que no caso a quantidade vai ser o último, dividido por 2. Essa é a soma de Gauss, tão famosa. E aí, de novo, eu estou enfatizando isso porque é muito importante para o nível 1, certo? E aí, o que acontece aqui? Ele quer essa soma. Então, vai ficar, ó, 0. No caso, vamos fazer essa soma aqui, porque mais 0 não me interessa, né? O 0. 1 mais 9 vezes 9 sobre 2. E aí vai ficar 10 vezes 9 sobre 2. E aí, eu simplificando, 5 vezes 9 dá 45. Mas, de novo, peraí, aconteceu o que aconteceu na alternativa A.
45 não é um quadrado perfeito. Vamos ver, né? Ah, professor, não sei, mas a gente faz aqui, ó, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5 dá 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7 dá 49. Opa! Então, meus queridos, ó aqui o 36, ó. Porque 49 passa, né? Então tá fora. 45. Né? Se eu pegar o 45 e tirar 36, isso aqui dá 9. Então, para essa soma dar um quadrado perfeito, só basta eu tirar o 9. E aí fica tudo lindo, não é? Só que a pergunta do nosso problema é qual é o maior número quadroso sem algarismos repetidos. Então, ó, o maior vai ser pegar os maiores algarismos. Lembrando que eu vou botar o zero. Eu só não quis o zero aí na soma, né? Mas como ele botou aqui o 10, o zero pode entrar, porque a maior quantidade de algarismos, maior vai ser o meu número. Então, vamos botar ele aí, ó. Vai ficar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, meu número vai dar esse número aí, 876.543.210. Esse é o maior número quadroso sem algarismos repetidos. Então, essa questão é bom usar a ideia, né, o conceito lá de quadrado perfeito. Sempre a gente vai usar quadrado perfeito, principalmente nas aulas de múltiplos divisores também, certo? Também. E aí, vamos lá, vamos continuando, né? Continuando o nosso problema, nós temos aqui mais outro problema da UBM, fase única, que diz assim, ó, encontre todos os números n, como eu falei de quadrado perfeito na questão anterior, vou falar de quadrado perfeito novamente, certo? Ó, e essa questão diz assim, ó, esse problema, encontre todos os números naturais n de 3 algarismos que possuem todas as propriedades abaixo. Primeira propriedade, n tem que ser ímpar. Segunda propriedade, n é um quadrado perfeito. A soma dos quadrados dos algarismos de n é um quadrado perfeito. Então, vamos primeiro passo a passo. É um número de 3 algarismos e ele tem que ser ímpar. Mas é muito número ímpar de 3 algarismos. Então, mas ele tem que ser um quadrado perfeito. Lembrando de 3 algarismos, o primeiro quadrado perfeito é o 100, que é 10 vezes 10, né? 10 ao quadrado é 100. Mas ele não entra porque tem que ser ímpar. Então, nós vamos pegar só os ímpares, né? E aí vai ficar, ó, 11 vezes 11. E aí, 11 ao quadrado é 121. 13 ao quadrado tem que ser só ímpar. Então, não posso botar 12 ao quadrado, que 12 vezes 12 vai dar um número par, né? Vai dar 169. 15 ao quadrado vai me dar 225. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, me dá 289. 19 ao quadrado vai me dar 361. 19 vezes 19. Exatamente. E aí, 21... Deixa eu passar mais para cá, porque ainda vou usar a terceira regra, né? Ainda eu estou na segunda, certo, pessoal? 21 vezes 21 vai me dar 441. 23 ao quadrado é 529, que é 23 vezes 23. 25 ao quadrado é 625. Teoricamente, você ia demorar um pouquinho nesse problema para resolver ele, tá certo? 27 ao quadrado é 729. 29 ao quadrado é 841. 31 ao quadrado dá 961. É fato conhecido que o 32 ao quadrado é 1024, então já era esperado, né? 32 ao quadrado é o famoso 2 elevado a 10, né? Entendeu? Então, eu não sei se vocês... É um fato conhecido, mas eu acho que é para mim, né? Então, eu falei isso aí, mas não sei se é para todo mundo. E agora vamos para o terceiro caso, né? A soma dos quadrados dos números
de n é um quadrado perfeito. Então, vamos aqui. Ó. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Vai ficar 1 mais 4 mais 1 dá 6. Então, 6 ó, não é um quadrado perfeito. Vamos para o segundo. 169. 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Vai ficar 1 mais 36 mais 81. E essa soma vai me dar 118, certo? Tem que ter muito cuidado aí na soma. É um problema que para errar é muito fácil aí, certo? E também não é um quadrado perfeito, certo? O nosso próximo, 225, vou ajeitar aqui, do mesmo jeito, ó, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vai ficar 4 mais 4 mais 25, isso daí me dá 33. E 33 não é um quadrado perfeito. Aqui do mesmo jeito, ó, 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Vai ficar 4 mais 64 mais 81. Isso daí dá 149, né? Também não é 144, mas 149 não. E aí, continuando, vamos dar uma agilizada aqui, certo? Fica 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai ficar 9 mais 36 mais 1. Esse aí é tranquilo, dá 46. Também não é um quadrado perfeito. Aqui aí vai ficar, esse aqui é bem tranquilo também, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 16 mais 16, 32, 32 mais 1, 33. Também não é um quadrado perfeito. E aí o próximo vai ficar 5 ao quadrado, 25, 25 mais 4 dá 29, mais 29 mais 81 vai dar bonitinho, vai dar 110. Só que também não é um quadrado perfeito, né? E aí, continuando, nós temos 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso vai ficar 36 mais 4 mais 25. E me dá 65, também está fora. Esse é o momento que o aluno, né, quem está fazendo a questão, o professor, na aula, né, qualquer pessoa que esteja fazendo, ele começa a se desesperar, né? Ah, meu Deus, está acabando. Então, vai ficar ó, 7 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, que aí me dá 49, mais 4 mais 81, isso aí me dá 134. E também, opa, ficou aqui em cima de mim, deixa eu tirar aqui minha cabeça do meio, ó, 134, que também não é um quadrado perfeito, certo? E aí o próximo aqui vai ficar 8 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, e aí fica 64 mais 16 mais 1, me dá 81. Opa! Olha que lindo! 81 é um quadrado perfeito. E aí vamos ver se tem mais de um, né? Porque ele está falando encontre todos. Então aqui vai ficar 9 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Vai ficar 81 mais 36 mais 1. Isso me dá 118. Olha aí. Não é. Então, na verdade, só existe um número que tem essas condições, né? Que é o 841, é o número que nós estávamos procurando, né? Não é todos, é só um, né? Então, esse problema é muito interessante, tá certo? O problema que dá para a gente resolver. Vamos para mais um problema OBN, segunda fase, que diz assim, ó. Um número natural é chamado perfeito, quadrado perfeito, mais um de quadrado perfeito, mas esse tem uma ideia especial. Esse aqui é bem especial. Diz assim, ó. Vamos lá. O número natural é chamado quadrado perfeito quando ele é o quadrado de outro número natural. Aí ele definiu, certo? Para você fazer. Por exemplo, 1 e 25 são quadrados perfeitos, pois 1 é igual a 1 ao quadrado e 25 é igual a 5 ao quadrado.
qual é o menor valor de A mais B com A e B números naturais não nulos para que os números 28, aí está aqui meu número, 28 vezes A ao cubo vezes B e 7 vezes A vezes B elevado a 5 sejam quadrados perfeitos. Então, eu tenho que fazer de uma forma que esses dois números sejam quadrados perfeitos, certo? E ele quer saber o menor valor de A mais B. Então, eu vou procurar os menores valores para A e B aí, ok? Então, vamos com calma, bem calma aí. O que acontece? O 28 eu consigo fatorar. Se eu pegar aqui o 28, ó, passar a barrinha nele, não, e aí o 28 vai ser, dá para dividir por 2, que dá 14. Dá para dividir por 2, que dá 7. Dá para dividir por 7, que dá 1. Então, na verdade, eu tenho 7 ao quadrado. Lembra de um problema que eu fiz aqui, que é um problema que eu falei que o produto de quadrados perfeitos dá um quadrado perfeito, certo? Então, eu já posso até esquecer um pouco esse 2 ao quadrado, porque ele já é um quadrado perfeito. O 7 não está ao quadrado, certo? Então, o que acontece? Como eu tenho esse 7 aqui também, obrigatoriamente, tanto faz o A ou o B, certo? E aí eu vou falar isso agora. Vamos supor que seja o A, mas pode ser o B também. Eu vou explicar por quê. Porque 7 ao cubo vai ficar, ó, propriedade da potência. Eu vou recordar aqui, porque eu não sei se você lembra, ó, A elevado a x vezes B elevado a x, na verdade é o contrário, né? X elevado a A é outra propriedade, ele vezes x elevado a b, se na potência bases iguais, está multiplicando, você vai fazer o quê? Repete a base e soma os expoentes, certo? Então, aqui seria 7 a quarta vezes b. Mesma coisa que o 7, tá bom? E aqui apareceu o 7 ao quadrado. E outra coisa que eu falei também, que você pode até provar pela propriedade também da potência, né? Que é a potência da potência. Eu tenho um A elevado a x elevado a y, isso é a mesma coisa que E elevado a x vezes y. Então, eu posso deixar isso aqui, ó, se você quiser, certo? Sendo 7 ao quadrado. E vai ficar 49 ao quadrado. Eu quero que você entenda que aí é um quadrado perfeito, né? Está elevado ao quadrado. E aí eu quero que você entenda, se eu separar isso daqui, ó, que eu sou obrigado a colocar o 7. E assim, por mais que ele queira o menor, também ele quer que seja um quadrado perfeito. Então, porque vai todo mundo logo pensando em botar o menor valor possível. Mas a gente tem que primeiro ver como é que eu vou resolver o meu problema. E aí, como é que eu resolver esse problema? Fazendo isso daí, certo? Então, aqui, ó, 7 ao quadrado, e então aqui vai ficar, ó, o B. Pronto. Se eu tivesse colocado o B sendo 7 também, não ia ter problema nenhum. Porque ia ficar 7 elevado a 6, né? Repete a base e soma os expoentes. Como eu quero o menor, certo? Número natural, então o B vai ser o menor valor possível. E aí o menor valor possível é 1. Porque 1 aqui é 1 e aqui é 1 elevado a 5, que dá 1. Certo? Então o meu número aqui seria 7 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, se eu escrevesse dessa forma, vou enfatizar novamente, você pode trocar o A e o B sem problema nenhum, tá certo? E aqui, ficando o A igual a 1 e o B igual a 7, ficaria 4, ó, que é 2 ao quadrado, né, vezes 7 elevado a 4. Então, ficaria 49 ao quadrado vezes 4, fazendo o A1 e o A7 e o B1. Mas poderia ser feito o B7, o B7 e o A1 também, certo? E aí, como ele quer essa soma, vai ficar 1 mais 7, que dá 8. Tranquilo, pessoal? Então, assim, é um problema bem interessante, é um problema que, de novo, né, eu fiz outro problema que induz a esse problema aqui. Por isso que as questões de primeira fase, são as de marcar, são muito importantes quando você vai fazer uma prova de segunda fase, porque você pega todas as ideias de lá, todas as ideias de um problema com as ideias de outro problema, vai dar as ideias desse problema aqui, tá bom? Então, a ideia da Olimpíada é exatamente essa daí, certo? Então, o que acontece, né? Nós encerramos nosso projeto por aqui, a nossa segunda aula,
tá bom? Eu espero, sim, falei muito, dei a ideia do tijolinho aí. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido, certo? E resolvam problemas aí de múltiplos e divisores nas aulas de Olimpíada, na vida olímpica aí de vocês, nesse Prolímpico, que é esse curso aí voltado para essa aula aí. Então, só lembrando que todos esses problemas são problemas de Olimpíada que você consegue fazer com essa aula, tá bom? Então, fico por aqui, professor Carlos Alex, para vocês e até a próxima. Valeu!